Olá, a paz de Cristo, seja bem-vinda, você que está entrando nessa noite para mais uma live do Mulheres Curadas, seja bem-vinda, eu acho que é a Andressa, bem-vinda amiga Dayana, o Instagram tá uma bênção hoje, mas vamos aqui, né, vamos juntas nessa primeira live de 2024. O Senhor me deu o tema, a oração é a chave. O ano passado nós tivemos lives abençoadas, passaram aqui pessoas abençoadas, que trouxeram palavras direcionadas do Senhor para as nossas vidas. E eu creio que esse ano não vai ser diferente, né? Eu estou com muitas expectativas em Deus, do que Ele vai fazer, que Ele vai derramar sobre nós nesses dias, que estaremos aqui às segundas-feiras, sempre às 20h30. Eu peço para que você pegue esse aviãozinho que está aqui do teu lado, você compartilhe essa live com mais pessoas e as abençoe, né? O nosso convidado dessa noite não poderá estar devido a uma questão pessoal. Então, o bom soldado é aquele que está preparado para a batalha, né? Então nós estamos aqui preparada na verdade, né, para a batalha. E o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos sinaliza quando alguma coisa vai fugir do script ali, né? Então eu peço aí que você envie essa live para mais pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas, né? Estaremos aqui dentro do momento de oração, né? Nesse mês de fevereiro e no mês de março nós estaremos falando da importância da oração. A oração é nossa comunicação com o céu, né? Não tem como ser cristão e não orar, não tem como nós servirmos a Cristo e não termos uma vida no secreto com Ele, uma vida de oração, né? Uma vida pautada na palavra do Senhor. Então o Senhor falava muito comigo nesses tempos que eu fiquei offline aqui, sem fazer as lives, sobre a importância da oração. E o Senhor trouxe um texto para mim, que é aquele texto, né, quando Pedro ele é preso e a igreja está ali orando por Pedro, e nós sabemos que o Senhor ele envia um anjo, né, e solta Pedro da prisão, né, e Pedro chega ali naquele lugar onde os irmãos estavam congregados, ali a igreja estava congregada, e existia ali uma menina chamada Rod, e ela viu Pedro. Amém, amiga, glória a Deus. Deus te abençoe aí você no seu trabalho. E aquela menina ouviu Pedro, só que aqueles que estavam ali, né, naquele lugar, não acreditavam, estavam orando, estavam pedindo ao Senhor a libertação de Pedro, mas eles não deram credibilidade ao que aquela menina falou, porque tem muitas das vezes que nós oramos, né, e o Senhor, pela sua infinita bondade, ele envia a resposta rápido, né? Algumas vezes demora mais um pouco, mas a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor me deu esse texto onde está escrito sobre Pedro, e também um texto que fala sobre a filha de Jairo, né? E o Senhor falava comigo sobre isso, filha, oração, palavra, unidade, né? Oração, palavra, unidade. Nós sabemos que é na unidade dos santos que o Senhor estabelece a bênção, né? Aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Então é importante nós estarmos em unidade, é importante nós estarmos no corpo, é importante nós estarmos ali, né? Nós somos como brasas, né? Quando nós estamos ali uma juntinha com a outra, nós pegamos o fogo santo do Senhor. Então nós não podemos estar fora do corpo, porque se nós estivermos fora do corpo, nós vamos morrer, né? Como eu falei no início da live, o irmão que iria ministrar hoje não estará aqui conosco por motivos pessoais, mas em breve nós estaremos recebendo ele aqui, né? E o bom soldado está preparado para a batalha. Então o Senhor me deu uma palavra
e eu estarei aqui ministrando essa palavra, né? Serei bem sucinta aqui com vocês, né? Eu peço que você envie essa live aí para mais pessoas. Nós estaremos orando agora, porque não tem como nós começarmos algo sem oração, né? E esse mês de fevereiro e o mês de março nós estaremos falando sobre a oração, o poder da oração, né? Aqui será liberado chaves, né, para você que quer aprender mais sobre a oração, como orar, a importância de orar, né? Jesus nos deixou um modelo, né, a oração do Pai Nosso, né? E nós estaremos aqui orando. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, que estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui comigo, pela vida daquelas, Senhor, que ainda irão entrar, daquelas pessoas que irão assistir essa live depois. Espírito Santo, seja bem-vindo. A tua presença, Senhor, vem invadir a cada casa aqui representada. Senhor, eu já coloco diante de ti a mente das tuas filhas, o coração. Eu já coloco diante de ti as emoções. Deus, tu sabe como cada uma delas chegaram até aqui. Muitas podem ter falado: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Oh, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite através da tua palavra, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam restauradas. Oh, Senhor, nos ajuda a alicerçarmos as nossas vidas em ti, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de relacionamento contigo, Jesus, uma vida no secreto, uma vida de busca, Senhor. Quantas das vezes estamos tão atarefadas e nos esquecemos, Senhor, daquilo que é primordial, que é a tua presença. Assim como o salmista falou, Senhor, que um dia na tua presença vale mais do que 1000. Oh, Senhor, um dia na tua presença não se compara a outras coisas, Senhor. A tua presença é algo precioso, Senhor. A tua presença é algo poderoso. Que nessa noite, Jesus, o Senhor venha visitar a cada um que está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, que você venha visitar a casa, que você venha visitar aquele que está no leito do hospital, aquele, Senhor, que está sem esperança. Que nessa noite, Senhor, mulheres que entrarem aqui, que estão sem esperança, Senhor, traga à memória a ela, Espírito Santo, a esperança. Traga à memória a ela as promessas que já foram feitas. Aviva tuas filhas nessa noite, Senhor, eu te peço isso. Toma a minha vida, Senhor, toma a minha casa, toma, Senhor, esses momentos que estaremos aqui contigo, e eu já te louvo, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Sejam bem-vindas as irmãs que estão entrando agora, a Gisele, a irmã Thalita, a irmã Rosângela, a pastora Cláudia do Ministério Mulheres Restauradas com Excelência, a Dai, minha amiga Jennifer, a Andressa, né? Sejam todas bem-vindas. Dete Feitosa também, sejam todas bem-vindas. Eu peço que você peguem as bíblias de vocês, né? Peguem um papel, uma caneta. Estarei aqui ministrando uma palavra, serei objetiva, né? Não tem como nós falarmos de oração sem lembrarmos de Ana. E o Senhor, Ele ministrou essa palavra há um tempo, né, no meu coração, no momento difícil que eu estava passando. E essa palavra, quando o irmão falou que ele não poderia estar aqui, o Senhor me trouxe esse texto aqui rapidamente, né, a minha memória, e eu falei, e ele falou: você vai falar sobre Ana hoje, né? E nós conhecemos Ana, é uma história muito conhecida. Esse texto se encontra em 1 Samuel, né? 1 Samuel. Nós iremos discorrer aqui alguns versículos. Eu começarei lendo o versículo 5, que diz assim: a Ana, porém, dava uma porção especial porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana ao seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, ela era uma mulher, né, casada ali com Eucana, era uma mulher muito amada pelo seu marido, porém ela era uma mulher estéril. E no contexto judaico ali, né, patriarcado judaico, a mulher tinha que ter filhos, né, para dar continuidade à descendência do seu marido. E aqui nesse texto fala sobre a história de Ana. Ela era uma mulher estéril, né? E naquele tempo não tinha a medicina que tem hoje,
né, não tinha essa facilidade, né, de se cuidar, de ir ao médico, né, realmente era algo que precisaria de um milagre. E a palavra de Deus fala aqui que Ana, ela era uma mulher que ela orava e ela pedia ao Senhor, tanto que ela ia, né, ela saía todos os anos com o seu marido, com Penina, né, até Siló para levar uma oferta ao Senhor, e Ana orava pedindo a Deus um filho. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa palavra aqui, que foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, que a oração, ela tem o poder de quebrar a esterilidade. Eu não sei qual é a esterilidade da sua vida. Muitas das vezes a esterilidade não é uma esterilidade do teu ventre, mas é numa área financeira, é na tua área familiar, né? É algo que você fala assim, meu Deus, a minha vida não muda, é tudo a mesma coisa, o cenário não muda, Senhor. Então nessa noite eu vim aqui para te dizer que nessa noite Deus está quebrando toda a esterilidade que está na sua vida. Deus fará da sua terra uma terra fértil. Deus falava muito comigo sobre o ventre espiritual, e nós como mulheres de oração precisamos gerar em oração. Ana, ela gerava em oração, porque antes do milagre acontecer, antes de Deus dar a Ana um filho, ela estava ali gerando em oração, né? Nos versículos abaixo diz que certa vez depois que comeram em Siló, versículo 9 diz: certa vez depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então Ana, ela era uma mulher quebrantada. Então quando nós vamos diante do nosso Senhor, nós temos que ter um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ana, ela sabia da sua esterilidade. Ela era uma mulher que ela era zombada. Penina era a sua inimiga. Aqui fala que Penina era a sua inimiga. Penina zombava dela. Ah, eu tenho tantos filhos, você não tem nenhum. E quantas das vezes nós passamos por esse cenário? O inimigo levanta pessoas para zombar e perguntar: onde está o teu Deus? Você continua nesse cenário. Só que eu vim aqui para te dizer que o tempo da zombaria acaba aqui. Porque quando Deus ele chega, a zombaria acaba. E aqui nesse texto, o Senhor ele honra a Ana. Ele honra a oração de Ana. Ana estava ali angustiada. E ela vai orar, tanto que o sacerdote ele pergunta se ela estava embriagada, se ela tinha bebido, e não era embriaguez, era angústia. Ana estava angustiada. Quantas das vezes nós estamos tão angustiadas, né? O coração está tão pesado, os nossos olhos ficam tão pesados que nós só sabemos chorar, né? E nós vamos para o altar do Senhor e muitas das vezes as pessoas não entendem o motivo de estarmos chorando. Então não se preocupe se alguém não entende o motivo do teu choro. Não se preocupe se alguém está zombando da tua busca, da tua dedicação, sabe? O Senhor manda eu dizer isso aqui nessa noite. Não se preocupe com aqueles que falam, com as Peninas. Penina que foi usada por Deus. Eu vejo dessa forma que Penina, como adversária de Ana, como diz aqui, como inimiga de Ana, ela foi usada para impulsionar Ana para esse lugar de oração. E quantas das vezes Deus não usa uma Penina, mas Deus usa uma circunstância, Deus usa um cativeiro, Deus usa uma prova, né? Deus usa uma situação para nos impulsionar, para nos empurrar para este lugar de oração. Porque muitas das vezes nós estamos acomodadas com o cenário, muitas das vezes nós estamos acomodadas com a vida confortável, muitas das vezes nós esquecemos de orar, muitas das vezes nós abrimos mão disso. E nós não podemos abrir mão desse lugar de oração. A oração é a chave que dá acesso para nós entrarmos, para nós adentrarmos o sobrenatural. Eu estou lá com o grupo das irmãs de oração, toda quarta-feira nós estamos lá fazendo as orações às 9h30 da noite, cada irmã com a sua questão, com a sua necessidade, né? Tiago, ele fala, capítulo 5 de Tiago, ele vai falar que nós temos que orar, nós temos que levar uns às outras nossas necessidades, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar, nós não podemos parar de orar.
Nós não podemos desistir de orar. Não é orar uma vez e esquecer, não. É continuar, é constância. Deus falava muito isso comigo, filha, é constância. Algumas vitórias não chegam porque nós não temos constância. Deus, ele não se esquece, mas é necessário que nós venhamos nos movimentar nesse lugar de oração, nesse lugar de busca, nesse lugar de renúncia, nesse lugar de quebrantamento, porque enquanto a tua vitória não chega, querida, eu quero dizer para você que está aqui nessa live, você está sendo trabalhada por dentro, enquanto você está vivendo o tempo da luta, o tempo do cativeiro, o tempo do deserto, saiba que enquanto a vitória não chega, você está sendo trabalhada por dentro. Deus fez isso com Ana, enquanto estava ali naquele tempo de esterilidade, porque Deus não tinha apenas um filho para dar a ela. Deus tinha um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus teria alguém que iria mudar o cenário ali daquele povo, o povo de Israel, porque o sacerdote que estava ali já estava cego, havia coisas erradas ali no meio do povo de Deus, e Deus precisava levantar alguém com uma voz profética naquele tempo, que foi Samuel. Mas foi necessário que Ana se colocasse, foi necessário que Ana pagasse o preço. E quantas das vezes nós vamos pagar o preço para vivermos algo maior? E quando Ana, ela alinhou ali a sua vontade, a vontade de Deus, o Senhor desceu na sua casa. E a palavra de Deus diz aqui que ela teve ali com seu marido, ela recebe uma palavra liberada ali do sacerdote, ele libera uma profecia para Ana. E eu aprendi uma coisa: se mova pela voz profética, se mova por aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Se mova por aquilo que Deus tem falado com você no secreto. Muitas das vezes nós esperamos o profeta falar, muitas das vezes nós buscamos a irmã de oração, mas Deus, ele está, o céu foi rasgado, o véu foi rasgado. O Espírito Santo de Deus, ele nos comunica aquilo que o Pai quer falar conosco no secreto. Então eu aprendi isso: se mova por aquilo que o Espírito de Deus tem falado com você. E muitas das vezes o Senhor manda irmos para a esquerda, nós vamos para a direita. Muitas das vezes Deus fala assim: faz assim, fazemos diferente. Ana não, ela se colocou nesse lugar, sabe? Eu vou conjecturar que Ana falou: Senhor, para mim já não tem mais expectativas nenhuma. Eu sou zombada, eu não sei mais o que vai acontecer. Mas quando Deus tirou o coração dela do filho e colocou em Deus, porque muitas das vezes o nosso coração não está em Deus, e está na promessa, e está na libertação, e está na cura de alguém. Não, o nosso coração tem que estar no Senhor, independente do cenário, independente do que você está passando, o seu coração tem que estar no Senhor. Eu estava esses dias conversando com uma amiga, e nós estávamos falando sobre isso. Quantas vezes nós colocamos pessoas no lugar do Senhor na nossa vida. O nosso marido, o nosso filho, o nosso emprego, o nosso cargo na igreja, os nossos sonhos. Nada nem ninguém pode tirar esse lugar, que é o lugar dele. Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. E muitas das vezes nós não entendemos isso. E Deus, ele não quer a gente, sabe, pela metade, não. Ele nos quer por inteira. Ele nos quer com o corpo, ele quer a nossa alma e ele quer o nosso espírito. E Ana, ela se coloca por inteira ali diante do Senhor. Ela sofreu, porque ela foi muito zombada por esta mulher Penina. Mas o Senhor, ele mostrou para Penina que Ana tinha um Deus. E que tudo aquilo que toda oferta que Ana dava, toda a oração que Ana foi gerando ali, porque a oração é uma semente. Quando você ora, você está plantando uma semente. E você vai regar essa semente. Quem vai dar crescimento a essa semente é o Espírito de Deus. Quantas das vezes nós fazemos orações que duraram tantos anos, e quando o Senhor, ele concretiza a resposta dessa oração, o Espírito Santo, ele nos lembra daquela oração. Tem até uma frase que diz: hoje eu tenho coisas que eu orei, né, há muito tempo. Hoje eu vivo coisas que eu orei há muito tempo. Eu posso dizer isso, que hoje eu tenho coisas e vivo coisas que eu orei quando eu era uma adolescente, quando eu era uma menina.
E é importante nós plantarmos no reino de Deus. É importante nós gerarmos no mundo espiritual essa vida de oração, essa vida de secreto. Mateus 6,6 diz: fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto, que no tempo oportuno ele te revela, ele te põe diante dos homens. Eu ouvi uma frase de um pastor que ele falou o seguinte: quando Deus esconde alguém no secreto, ninguém tira, mas quando Deus expõe alguém, ninguém apaga. Rabacanderebas. Talvez você esteja aqui nessa noite vivendo esse tempo de secreto, esse tempo de isolamento, sabe? Aquele tempo que o Senhor te tira do cenário e te coloca guardada, escondida nele ali no secreto. Quantas vezes nós vivemos esse tempo e é necessário vivermos esse tempo no secreto. O secreto, eu aprendi que no secreto nós fortalecemos as nossas raízes. No secreto nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor e distinguir a voz dele, porque hoje nós vivemos num cenário onde nós ouvimos muitas vozes. E nós precisamos ter o discernimento para entendermos e conhecermos a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E é necessário que nós venhamos conhecer a voz do nosso pastor. Eu aprendi isso muito menina, né? Nem tudo que você ouve, nem tudo que você recebe, você tem que engolir. Nem todo alimento que é falado, que é levado até você, você tem que ir comer, você tem que remoer esse alimento. Você tem que digerir esse alimento. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela gera vida, ela não gera morte. Ana, ela recebeu muitas palavras negativas em relação a ela. Conjecturo eu que Penina liberava sobre ela. Ana ficava angustiada, ficava triste, mas Ana tinha dentro dela uma expectativa e uma esperança que Deus tinha o poder de mudar o cenário dela. E Deus fez isso, né? Porque mulheres de fé são mulheres profundas. O Senhor falava isso comigo: filha, mulheres de fé são mulheres profundas. Mulheres de fé são mulheres que têm suas raízes, bem profundas em Jesus. São mulheres alicerçadas na palavra, são mulheres maduras em Deus. São mulheres que buscam em Deus a entender os processos que elas passam, sabe? São mulheres que entendem o sim, entendem o não do Pai. Porque algumas vezes aqui o Senhor deu o não para Ana, porque os anos foram passando e Ana não via nada acontecer. E no versículo 13, no versículo 14, o sacerdote Eli fala para ela: até quando vai se embriagar? Disse ele: larga esse vinho, Ana. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Uma das coisas que eu aprendo é que ninguém precisa entender a minha motivação. Ninguém precisa entender o porquê eu estou angustiada ou porquê eu estou em lágrimas, me derramando perante o meu Pai. E ela ressalta: eu sou uma mulher de caráter. Porque ele colocou em dúvida o caráter dela ali, quando ele pensou que ela estava embriagada. E quantas das vezes as pessoas não entendem a nossa motivação? Ah, você só vive na igreja. É de manhã, é de tarde, é de noite. Menina, por que tu só vive na igreja? Tu só vive na igreja, socada dentro da igreja. Não tem umas pessoas atribuladas que falam essas coisas? Tua vida é só igreja. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: mas você só posta coisa da igreja. Você só fala das coisas da igreja, de Jesus. Eu falei: querida, a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então eu só vou colocar para fora o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro de você nessa noite? O que está na ponta da tua língua? O que você está gerando aqui? É vida ou morte?
Porque a palavra de Deus fala que o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Ana, ela ouviu uma palavra, algo muito difícil ali do sacerdote. Um homem de Deus que não estava com a sua visão alinhada, né? Não estava ali com a visão alinhada ao céu. Ele não conseguiu enxergar aquilo que Ana estava passando. Mas Ana, ela lhe respondeu, né, ao sacerdote. E ele diz: neste caso, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela agradece: muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Quando nós estamos no secreto, no nosso momento de oração, eu nunca ouvi ninguém dizer para mim, se tem eu não conheço, que entrou num momento de oração e saiu do mesmo jeito. Porque quando eu entro no meu momento de oração, não sai a minha irmã Andresa, não. Eu sou renovada, eu sou restaurada pelo Senhor, eu sou curada por Ele, eu sou abençoada, eu ouço palavras do meu Pai. Eu não conheço ninguém que entre no lugar do secreto com o Senhor e fique do mesmo jeito. Você já experimentou isso? De entrar no lugar, quantas vezes nós entramos lá no nosso cantinho, sabe, aquele cantinho de oração, quebradas, angustiadas, desesperançadas, e muitas das vezes nós não temos nem palavras para verbalizar, é só choro, é só lágrima que cai dos nossos olhos. Mas a palavra de Deus, Deus é maravilhoso, porque Jesus, quando ele foi ao Pai, ele deixou o intercessor. Ele falou: eu vou, mas eu deixo o intercessor, eu deixo o Consolador. E nessa noite o Consolador está aí com você. E a palavra de Deus diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele corrige as nossas orações diante do Pai. Jesus, ele também intercede por mim e por você diante do Pai. E quando nós nos derramamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós abrimos o nosso coração, não tem como. Eu já começo a chorar, já estou aqui quase chorando só de falar disso. Não tem como nós não sentirmos a presença do Espírito de Deus e deixar Ele nos tomar. Ana, ela recebeu essa palavra do sacerdote, ele profetizou sobre ela e ela tomou posse daquela palavra. E ela se alimentou, porque tem momentos na nossa vida que a gente não sente nem vontade de se alimentar, que a nossa vontade é de ficar prostrada, chorando. Mas eu te digo assim, levanta, amada. Deus não te chamou para você ficar prostrada. Se prostre apenas de joelhos para falar com o seu Pai. Chore no altar do Senhor, derrame lágrimas no altar dele. E Ana, ela se levanta e ela se alimenta, né? E o seu rosto já não estava mais triste. A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. O coração, quando está triste, nós ficamos abatidas. Mas quando nós estamos cheias do Espírito Santo, podemos estar passando prova, podemos estar precisando de uma cura, precisamos de uma libertação na vida de alguém, precisamos de uma transformação, de uma mudança. Mas quando nós estamos cheias do Espírito Santo, o nosso rosto é diferente. Quantas das vezes as pessoas olham para você, você está na luta, na prova ali, está passando por aquele momento difícil, e as pessoas não conseguem entender o teu sorriso, e até se perguntam: mas gente, está vivendo uma luta tão difícil, meu Deus, esse marido, essa filha, esse filho está desempregada, meu Deus, está desempregado, Senhor. Mas você está sorrindo, porque eles não entendem que a tua alegria, a tua força, não vem da força do teu braço. A tua força e a tua alegria vem do Senhor. A tua alegria vem do Espírito de Deus. Que nessa noite, amada, você que está aqui com o seu coração triste, que você que está aqui sem esperança, você que está aqui, que entrou nessa live, sabe, preocupada com as circunstâncias, Senhor, como será? Eu quero te dizer que você seja visitada pelo Espírito de Deus. Receba o bálsamo de alegria agora na tua alma. Seja abraçada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Jesus. E Ana, uma mulher que foi fortalecida ali em Deus,
voltou para sua casa com o seu coração alegre. E no versículo 19 diz: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor. Novamente, depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve, relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Minha pastora Elisete fala que nós que somos casadas, nós fazemos sexo, mas quem dá filho é o Senhor. E o Senhor ali visitou a madre de Ana, e Ana gerou Samuel. Quando Ana ela se derramou, quando ela alinhou a vontade dela, a vontade do Senhor, o Senhor derramou a bênção sobre a casa de Ana. E foi uma alegria, E Ana, ela era uma pessoa que ela era quebrantada diante de Deus. Ana, ela era uma mulher que ela perseverava em oração. Ana, ela era uma mulher que ela fez um voto ao Senhor, porque ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei de volta. Tanto que ela deu Samuel ao Senhor de volta. Ela fez um voto ali ao Senhor, e quando Ana gerou aquele filho, ela levou Samuel para crescer nos átrios do Senhor. Porque Deus já tinha um plano determinado para o povo. Deus já tinha um juiz, um sacerdote, um profeta. Samuel foi alguém que carregou algo diferente, o primeiro filho de Ana. E a palavra de Deus fala aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, que é a oração e louvor de Ana, que Ana exalta o Senhor por aquilo que ele faz. E eu gostaria aqui de ler com vocês, a partir do versículo 4, ela diz assim: o arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos filhos desfalece. Porque a única arma que Penina tinha era a zombaria. Acabou a zombaria quando Samuel nasceu. Quando Samuel nascer na tua vida, vai acabar a zombaria. Porque Penina não tinha outra arma a não ser essa. A jogar, a lançar em rosto de Ana que ela não tinha filhos. Mas quando o Senhor ele estabeleceu a bênção, ele não deu apenas Samuel, ele deu a Ana uma totalidade de 7 filhos. E 7 na Bíblia representa o número da perfeição. Então tudo que o nosso Deus faz é perfeito. E Ana ali, ela devolve Samuel ao Senhor. E vocês conhecem o final dessa história. Ana foi uma mulher que ela se quebrantou diante de Deus. Ela foi uma mulher que ela fez um voto. Ela orou com o coração, E Ana também foi uma mulher que ela expressou a sua gratidão. Então eu quero te dizer, quando você receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, quando você receber a resposta, seja grata. Porque muitas das vezes nós esquecemos de agradecer. Seja grata pelas pequenas coisas. Sabe, muitas das vezes parece algo simplório, mas seja grata. E seja grata pelo que você já tem. É importante nós sermos grata pelo que nós já temos. Nós sermos grata pelo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar de vítima. Ana aqui, ela não se colocava no lugar de vítima. E Deus não nos vê como vítima, não. Ele nos vê como filhas. Deus não nos chamou para sermos vítimas, para ficarmos lambendo as nossas feridas. Deus nos chamou para sermos mulheres fortes neles, mulheres de oração, mulheres profundas. E Ana, com aquilo tudo, com aquele cenário de dor, Deus ele transformou tudo aquilo em um lindo testemunho. Então tudo isso que você está passando, minha amada, será transformado no lindo testemunho, e esse testemunho alcançará muitas vidas. E isso aconteceu há mais de 2000 anos, e hoje nós estamos aqui contando essa história de uma mulher posicionada dentro da sua casa. Elcana a amava, e ele falava para ela que ele a amava, mas não era suficiente o amor dele por ela. Ana se sentia nessa obrigação de gerar filhos e dar um filho a Elcana. Mas Deus tinha algo muito além.
do que Ana esperava, do que Ana, né, tinha a sua expectativa. E eu quero terminar aqui falando uma frase que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava meditando nesse texto de 1 Samuel, que uma mulher de fé é uma mulher liberta das dores e ela é uma mulher restaurada. Então uma mulher de fé ela é liberta das dores, porque quem traz cura sobre a tua dor, quem traz cura sobre as tuas feridas é Jesus. E Ele está aqui conosco. Essa plataforma que se chama Instagram é apenas uma ferramenta que Deus deu inteligência ao homem para ser usada, para ser levada às boas novas de Cristo. Então eu quero dizer para você que está aqui, se você está afastado dos caminhos do Senhor, sabe, se você foi dar aquela voltinha, ou se você nunca falou assim, Andresa, eu nunca aceitei Jesus, eu ouço falar dele, sabe, mas eu nunca o aceitei. Eu quero te dizer que Jesus está aqui para transformar a sua vida. Ele é fonte de água viva, Ele é o pão da vida. Ele é a fonte para matar a tua sede. E Ele é o pão para te alimentar. Então, se você quiser ter um encontro com Ele nesse dia, porque eu não creio em coincidência, eu creio em Jesuscidência. Eu creio nas conexões que o Senhor faz. E se você quiser estar se voltando para Jesus, nós estaremos orando. No final, você me chama lá no direct, né? É importante nós declararmos para que todos saibam que nós confessarmos a Jesus como único e Salvador da nossa vida, porque naquele grande dia Ele também irá nos reconhecer quando nós o confessarmos diante dos homens. E que você seja abençoada por esta palavra, que você se mantenha nesse lugar firme, sabe, de oração, de leitura da palavra. Não abra mão do seu momento devocional, não abra mão do seu momento com o Senhor. Deus, Ele nos chama para esse lugar de profundidade. Deus, Ele nos chama para esse lugar de maturidade. E os desertos da vida é para nos amadurecer. Sabe, muitas das vezes você pode estar dizendo assim, Deus não é mau não, Ele é bom. A palavra de Deus fala que a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. No meu tempo existia um remedinho que quando passava na ferida se chamava metiolate. Quem nasceu aqui antes da década de 90 conhece bem esse remédio. Quando a gente caía, a gente se machucava, né? A mãe da gente, o pai passava aquele remédio e ardia. Era horrível, era o terror das crianças. Mas no finalzinho que ele ia passando, o efeito da ardência dava uma coceirinha. E muitas das vezes uma palavra que Deus vem falar conosco vem de confronto para a gente se posicionar, mas o Senhor, Ele só corrige aquele na qual Ele ama. Então eu quero dizer que Jesus te ama, que o Senhor te ama, que Ele me ama, que Ele nos ama. Então essa palavra que Ele nos trouxe aqui foi para nós não esquecermos o nosso lugar, para nós não esquecermos o que nós precisamos fazer, porque muitas das vezes nós estamos tão confortáveis com a nossa vida que nós esquecemos do primordial. Amém? Vou estar aqui orando para encerrarmos essa live. Eu já quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo nessa noite. Que o Senhor abençoe sua vida, a sua casa. Que o Senhor abençoe todas as áreas, que o Senhor derrame sobre você, que você viva um grande milagre, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Saiba que Deus não se esquece, Deus não tem amnésia. Nós podemos nos esquecer, mas Ele não se esquece. Então tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você tem derramado, tem vezes que você até fala assim, eu não vou orar mais por isso não, já orei tanto e nada acontece. Né? Não tem vez que a gente fala essas besteiras, a gente fala, não vou orar mais por isso não, você não vou orar mais fulano não tem jeito, não muda. Nós falamos essas coisas, porém Jesus nos ensinou a orarmos sem cessar, né? Termos uma vida de constância de oração. Amém? Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmã que está aqui comigo nessa noite. Obrigada, Jesus, por essa palavra poderosa. Obrigada, Jesus, por nos lembrar o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor ouve as nossas orações.
Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Senhor, se alguma irmã está passando por um tempo de deserto, por um tempo de cativeiro, se alguma irmã aqui está passando por um tempo difícil na sua vida, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as capacite, que nessa noite, Jesus, o Senhor venha revesti-las, tuas filhas, de armadura, que está lá em Efésios 6, que o Senhor venha munir as tuas filhas dessa armadura, para que elas possam enfrentar juntamente contigo, Senhor, as batalhas, as lutas, as adversidades, que o Senhor venha fortalecer a sua mente, que o Senhor venha fortalecer o seu coração, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, para aquelas que precisam de portas abertas, que o Senhor venha trazer, Senhor, estratégias para aquelas que são empreendedoras, que o Senhor venha enviar clientes, Senhor. Eu oro também, Senhor, por aquelas que têm os seus maridos que ainda não estão na tua presença, Jesus. Ó Espírito Santo, é tu que faz a boa obra, é tu que convence esse homem, convence a sua mente, o seu coração. Muitas das vezes a palavra dessa mulher não alcança o coração desse homem, mas não tem, Senhor, coração de pedra que não seja quebrado. Então nessa noite visita a mente desse marido, visita a mente desse filho que está afastado, dessa filha que está afastada da tua presença, Senhor. Se tem alguma irmã aqui, Pai, que está com alguma enfermidade, seja curada em nome de Jesus. Se alguma irmã aqui está passando por uma crise no seu casamento, que haja restauração em nome de Jesus, que haja portas abertas, Senhor, de estudo para os seus filhos, que haja cura, Senhor, no físico, nas emoções e na mente. E assim nós oramos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faz um print. Comenta, vou deixar essa live salva. Você vai lá, curte, comenta, compartilha a palavra do Senhor para que outras pessoas sejam abençoadas. Tô vendo que a minha tia tá aqui. Tia Cláudia, bênção. Que Deus abençoe a senhora. Obrigada a cada irmã. Quarta-feira estaremos ali no nosso momento de oração no Google Meet às 9h30. Você que queira participar, estamos na campanha de 7 quartas-feiras. Nessa quarta-feira será a terceira quarta-feira. Se você quiser, me chama no direct, eu mando lá o link para você entrar no grupo, tá bom? Um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus, até segunda.